Cefôsia é apresentado não é oficializado pelo Vasco. E também vamos falar, Léo Pelé dá uma resposta histórica quando foi questionado sobre a arbitragem ontem na Zona Mista, após a vitória sobre o Botafogo. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão, boa noite para todo mundo. E sábado a bola rola. E como rola e caciaca no Espírito Santo, Vasco e Volta Redonda, 10ª rodada da Taça Guanabara. O jogo que, se o Vasco vencer, vai ficar bem pertinho de consolidar a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. É o Vasco indo como no ano passado foi para a semifinal, mas esperamos que dessa vez seja um final feliz, né, da semifinal do ano passado. O Vasco praticamente não teve chance contra o Flamengo, mas desse ano também era Maurício Barbieri, era um elenco muito novo, e foi aquele elenco que fez aquela campanha triste do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, não do retorno, e agora vai ser bem, a gente espera que pelo menos seja bem diferente. Bom, o Nova Iguaçu joga na terça-feira contra o Audax, e se o Nova Iguaçu vencer, volta à terceira colocação. Atualmente o Vasco está na terceira colocação, o Nova Iguaçu na quarta, o Botafogo na quinta. O Botafogo parece que vai disputar o prêmio de consolidação, o prêmio de tristeza, né, de sobra, o quinto lugar, que é a Taça Rio. Tudo indica isso, mas pode ser que os 4 ainda se classifiquem para as semifinais. Se terminasse hoje, o Vasco faria as semifinais com o Fluminense, não, faria a semifinal com o Flamengo, que é o segundo colocado. O Fluminense pegaria o Nova Iguaçu, que é o quarto colocado. Nesse caso aí, o Flamengo teria vantagem sobre o Vasco de 2 resultados iguais, 2 empates, ou se o Vasco vencer de 1-0, ou eles vencerem de 1-0, né, 2 resultados iguais. E o Vasco terá que ou vencer um jogo ou empatar outro. Mas vamos ver, ainda tem 2 rodadas para que, quem sabe, o Vasco termine pelo menos em segundo lugar e tenha a vantagem na semifinal. Bom, e nessa segunda-feira o Vasco oficializou a contratação do volante Juan da Força, vindo do Newell's Boys da Argentina. Inclusive, ele defendeu a seleção do país dele, né, no pré-olímpico, classificou a Argentina para as Olimpíadas de Paris, inclusive vencendo o Brasil, né, na rodada final, que ele anulou. O Eric teve grande atuação, anulando o principal jogador da seleção brasileira. E ele mandou um recado para a torcida vascaína, foi no dia que ele foi a São Januário, vestiu a camisa do Vasco. Eles foram hoje um vídeo que ele deu um recado à torcida vascaína, vejam. Olha, muito feliz pelo resultado, né, pelo trabalho que está sendo feito. Eu fiquei feliz hoje pela maturidade que a gente teve de reverter a situação. A gente saiu atrás do placar, mas tinha muita maturidade, conseguir empatar e virar o jogo e se manter consistente. É uma marca que está sendo muito forte esse ano. Então a gente tem se focado, a gente tem trabalhado, e o que a gente tem colocado lá dentro, com muita humildade, com o pé no chão, os resultados bons vão chegar. E tudo indica, se a documentação, né, do futebol argentino, o Vasco levando a CBF e a Federação do Rio, ele terá condições legais de estrear contra o Volta Redonda sábado, lá no Espírito Santo. Caso não dê, eu acredito que vai dar tempo, mas caso não dê,
ele deve estrear, no caso aí, no jogo contra o Marcílio Dias, né, em Santa Catarina pela Copa do Brasil. Lembra que no caso da Copa do Brasil é jogo único, no Vasco, como é melhor ranqueado que o time de Santa Catarina, o Vasco que tem a vantagem no empate. E na próxima rodada, se o Vasco vencer, pega o vencedor, e se passar vai pegar o vencedor de Água Santa e Juverense da Bahia. Aí o jogo será de 6 de januário, mas será um jogo único também, mas aí não tem vantagem do empate. Quem vencer, avança. E se houver empate de 90 minutos, disputa de pênalti, tem até trauma dessa fase que o Vasco foi eliminado pelo poderoso ABC, ano passado, nessa fase. E dos pênaltis, 6 de januário ainda. Mas esperamos que esse ano seja um ano totalmente diferente, seja um ano mais feliz. E ontem, né, vamos completar, terminar a repercussão da vitória sobre o Botafogo. O zagueiro Léo Pelé, como a maioria chama, ele gostaria que ninguém chamasse esse Pelé, mas a semelhança física dele com o Pelé é grande, que até hoje as pessoas chamam de Léo Pelé. Falou ontem na zona mista após a vitória sobre o Botafogo por 4-2, e ele destacou a maturidade da equipe, que saiu atrás do placar, mas manteve a calma, empatou e virou o jogo. Veja. Olha, eu acho que ficou muito claro, né? Os outros jogos, assim, não precisa ficar... Eu também não é da minha parte, eu não gosto muito de ficar enfatizando isso, mas o Vasco já tem essa luta há 100 anos atrás, em 1924, ele estava com isso, né? A resposta histórica já é uma luta do Vasco há bastante tempo. Mas enfim, quem sou eu, né, para ficar enfatizando isso? Mas tá aí, tá claro para todo mundo ver. Ficou muito claro, na minha opinião, os erros, na minha opinião. Mas não colocar isso, ficar enfatizando, acho que todo mundo já está com a sua resposta, todo mundo viu os lances e todo mundo sabe que nesses jogos a gente foi prejudicado. Mas enfim, seguir trabalhando, seguir focado e pensar só dentro de campo. Legal, né? E também foi questionado sobre a arbitragem. Ontem teve lances que o Botafogo, acho que os tricolores que não tem nada a ver com isso, estão mais chorando que os botafoguenses. Parece que eles querem um motivo, que é o último Vasco-Flamengo, o Vasco-Fluminense, desculpem, a arbitragem prejudicou demais o Vasco. Aliás, umas 3, 4 rodadas seguidas a arbitragem vem prejudicando muito o Vasco, inclusive contra o Nova Iguaçu, que não expulsou o Caio Tenório. E eles estão reclamando sobre a não expulsão no Paulo Henrique. Eu achei que era jogada mesmo para a expulsão. Ele chegou ele foi no lance de uma forma desproporcional que podia ter quebrado o Vitor Sá, mas era lance de interpretação ali. O árbitro reconheceu que foi um lance, ele foi exageradamente para o lance, mas não foi na maldade, por isso só deu amarelo. Mas é passível de expulsão. Eu mesmo expulsaria o Paulo Henrique, meu modo de ver daquele lance, mas não, nesse caso aí não foi um lance de interpretação mesmo. E imagina no lance seguinte, o Paulo Henrique sofreu o pênalti, que foi o 3º gol do Vasco. E também teve o gol do Vitor Sá logo aos 2 minutos de jogo, que aí é culpa mais da produtora que serve para gravar, que as traçadas são de forma ridícula, que não dá para ver se estava realmente impedido ou não. Da forma que foi mostrado, parecia que estava impedido. Mas aproveitando isso, que o Vasco passou a semana toda reclamando da arbitragem, inclusive tentou anular o empate sem gols com o Fluminense, não conseguiu. E o Léo foi questionado sobre isso, e ele deu uma resposta histórica.
mostrando inclusive que está ciente da história do clube, que é um clube que briga contra o sistema, contra o racismo, desde a década de 20, bem antes de o racismo virar uma coisa... A sociedade ter consciência que é uma coisa que deve ser banida, né? O Vasco já lutava bem antes disso e o Léo mostrou ciente sobre isso. Veja. Vou dar até continuidade na resposta agora que eu dei, que há 100 anos atrás o Vasco já vem lutando por isso há muito tempo. É só você pesquisar um pouquinho a história do clube. Eu, quando chego no Vasco, pesquiso a história do clube e eu sei um pouquinho dela. Eu acho que vocês também são muito inteligentes e sabem do que eu estou falando. Mas enfim, agora é descansar, focar bastante e pensar que daqui a uma semana tem mais um jogo importante. Também falou sobre, voltou a falar dessa ciência, mostrando que sempre pesquisa sobre a história do Vasco. Veja. Olha, tem certas perguntas que a gente tem que tomar muita cautela na resposta, e eu sou um cara que penso muito quando eu vou responder, porque aí eu falo uma coisa aqui, tiram de contexto e daqui a pouco dá um que todo mundo quer, né? Que é uma polêmica. Então eu não vou polemizar nada. A história tá aí. Galera, ontem ele jogou de capitão, quando os 11 titulares estão todos completos. No clássico contra o Botafogo, o Medel, que é o capitão, não pôde jogar, nem o João Vitor, mas o Léo é visto como um vice-líder, um vice-capitão. Na ausência do Medel, é o Léo que assume a braçadeira de capitão, mostrando que ele estuda a história do clube que ele defende, no caso aí do Gigante da Colina. Então é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, que a gente vai falar mais sobre o Vasco. E o boa noite, o resumo da terça-feira do Vasco. Até mais.